Pai do Senhor, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. A sua vida. O horário ali está bem avançado, né, irmãos? Mas nós vamos ser ávidos aqui na palavra, amém? Saudade dos irmãos aqui. Essa uma semana o Júlio Pai estava falando tudo para mim, né? Estava ministrando sobre cura ali, falando sobre a minha vida ali. João 3,16, irmãos, abre aí. Evangelho de João. Esses últimos 10 anos, irmãos, têm sido tempos incríveis na nossa vida. Como igreja, como família, como pessoa, na minha pessoa, como família, na minha família, como igreja também, que é a nossa família. Muitas palavras que o Senhor nos falou há muitos anos, ela vem se cumprindo no decorrer dos anos e tempos. E a gente, de alguma maneira, fica feliz, né? Muitas responsabilidades, muitas coisas que o Senhor, muitas revelações, muitas profecias que o Senhor falou a respeito dessa casa, da nossa vida, do que vamos viver, nós temos vivido nos últimos 10 anos, né? E hoje a gente vê assim de blusa do Instituto, né? Que foi uma das também que, se eu não me engano, o presbítero Josi, marido da Janete, Edvan, ele vivia insistindo para a gente, né? Em 2016 nós fizemos uma ação lá embaixo, na 629, no Natal, dia 24 de dezembro. Nós fizemos uma ação no dia 24 de dezembro. Uma semana louca que nós fizemos. Nós passamos nessa avenida aqui, irmãos, da Norte. E se você passar ali, tinha algumas, hoje não tem poucas, mas tinha muitas banquinhas de cachorro-quente que tinham tendas, né? Aquelas tendinhas. E aí, a igreja ainda tinha uma Kombi. E eu e o Rafael tivemos a ideia de pedir as tendas dos irmãos emprestadas para poder fazer uma ação lá embaixo, dia 24 de dezembro. Irmão, nós saímos pedindo. O primeiro nós pedimos foi onde o pastor Ney gostava de comer um cachorro-quente, que era um irmão lá perto da casa dele. E ele deu, depois nós saímos pedindo as tendas dos irmãos. Dia 23 à noite, de 23 para 24 de madrugada, porque ninguém ia trabalhar dia 24 de dezembro. Então eles emprestaram cerca de 8 a 10 tendinhas dessas pequenas. Nós descemos para 629 e nós fizemos o Natal Sem Fome lá. Esse dia acho que foi a segunda ação que nós tínhamos feito nessa casa. Sobre isso, sobre cuidar da cidade, sobre evangelizar um povo, sobre de maneira efetiva, né? Fazer uma ação junto com a igreja. Eu lembro que foi uma benção. Nós fomos lá para 629, conhecemos alguns irmãos, nos aproximamos do pastor Marquinhos novamente naquela época. O pastor Marquinhos, a igreja a qual ele pertencia, nos ajudou com algumas cestas básicas, com algumas quantidades de roupas, né? Ele pessoalmente desceu para lá, foi impactado com a velhinha de 96 anos, Dona Esté, que já partiu. E nós fizemos essa ação lá dia 24. E foi tremendo, irmão. Nós servimos a ceia cerca de 10 horas da noite. Servimos mais de 360 pessoas. Lá no Morro do Sabão não tinha tantos barracos, né, igual tem lá agora. Mas já tinha aquela favela lá, um pouco perigosa. Quando deu dia 20, 12 horas, né? Quando deu meia-noite, nós paramos para orar. E alguns irmãos lá embaixo, né? Nossos irmãos começaram a dar tiro para cima, comemorando o Natal. E os irmãos ficaram meio assustados, mas logo alguns chegou, não, pastor, estão felizes, porque hoje era para acontecer uma chacina aqui embaixo, mas a igreja está aqui e ninguém morreu. Então, aleluia, irmão. Não estou mentindo, não. Quem estava lá viu eles fazendo isso, dando tiro para cima, os irmãos ficam tudo me olhando, né? E foi um dia incrível, irmãos, um dia que o Senhor nos surpreendeu. Um dia que o Senhor surpreendeu a gente. Nós levamos muitas roupas. Nesse dia o Rafael me ensinou algo que servi com excelência. Muitas roupas que levamos lá para baixo. Algumas chegaram em algumas caixas. Eram as roupas do Rafael e da Joyce. E quando a gente abriu aquelas caixas, quando eu pessoalmente abri as caixas, sabe aquele amaciante Dalma, irmão? A roupa estava cheirando amaciante Dalma, tudo dobradinha. Não tinha nenhum rasgado, os tênis não tinha nenhum rasgado, tudo limpo, tal, com excelência para servir nossos irmãos.
E naquele dia o Senhor me ensinou a servir as pessoas, como é amar as pessoas de verdade. Não importa o que você tem para doar, para dar. Assim, você deve dar algo para alguém que você usaria, sabe, que serve para você. Davi, quando foi intimado a fazer algo de qualquer maneira, ele falou que ele recusou que os outros dessem alguma coisa para ele. Ele falou: eu não quero que não me custe. Então, quando você vai doar algo para alguém, irmãos, é para o Senhor que você está fazendo. E nesse dia o Rafael me ensinou. Aquele dia em diante eu mudei a servir com mais excelência, com mais cuidado. As coisas que saem lá da nossa casa são coisas que nós usamos no dia a dia, são nossas roupas, nosso dinheiro que nós usamos no dia a dia. Então, assim, eu quero ler esse texto com você. É um texto conhecido, né, de escola dominical. Talvez é o texto da Bíblia mais conhecido que eu creio, que todo cristão sabe ele sem. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Vamos ler de novo. 1, 2, 3 e... Obrigado, Jesus. Essa é a sua palavra, Senhor Jesus, que é liberada, que já foi liberada sobre nós há muitos anos atrás, que hoje nós lemos aqui nessa igreja, Senhor. Fala conosco, Jesus. Fala com as famílias dessa casa, Senhor Jesus. Nos prepara, Senhor, para um segundo semestre incrível na sua presença, Jesus. De avanço, Senhor Jesus. De servir ao próximo, Senhor. De viver os milagres, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem para nós. Amém. Irmãos, esse texto fala muito ao meu coração. Por muitos anos, aqui na casa, nós já tivemos a CTP, quando nós estávamos na 210. Agora nós temos cultos de manhã, mas nós servimos numa casa wesleyana, muitos anos atrás, e a gente ia para a escola dominical. Esse talvez era o texto mais falado na escola dominical. Hora ou outra, esse texto sempre aparecia. Mas, irmãos, esse é um texto poderoso. Meditando nele essa semana, esse é um texto poderoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem explicação, irmãos. Não tem como nós explicar. Não tem o que... Nós éramos condenados, nós estávamos indo para o inferno. Parece ser assustador, né? Nós não tínhamos direito algum, mas o Senhor mandou seu Filho. E Ele nos amou não só com palavras de impacto ou com refrões que a gente tira e posta no Instagram. Não foi isso que Ele fez. Ele entregou a sua própria vida por nós. A sua própria vida por nós. Pense, irmãos, se no momento ali do Getsêmani, quando o Senhor estava ali, no momento de crise, a sua alma, a sua carne, o peso da morte, da culpa, do pecado da humanidade sobre Ele, se Ele tivesse escrevido uma frase de impacto. Não, Ele ofereceu a própria vida, porque Ele era a própria frase. João 1, Ele era o verbo e o verbo se fez carne. Sabe o que eu tenho aprendido esses últimos anos servindo nessa casa? A encarnar a palavra de Deus. Não sou um homem perfeito, não sou um homem ainda, nem sou o melhor homem dessa casa, mas eu tenho vivido processos incríveis e dado respostas incríveis a Deus, eu sei disso. Preciso melhorar muitas coisas na minha vida, irmãos. Mas uma das coisas que eu busco melhorar diariamente é encarnar a sua palavra. E uma das coisas mais poderosas na palavra do Senhor é o amor dele. Na Bíblia vai falar que não é a severidade que leva o homem ao arrependimento, mas é a sua bondade. Eu não sei se... Eu não estou me ouvindo, mas é porque o som está baixo mesmo, né, pastor? Eu não estou conseguindo me ouvir. Melhorou, porque a gente fica sem... Nunca pensei nisso, mas a gente fica sem... deslocado, né? Mas tá ótimo, pode deixar. Mas é a bondade de Deus, irmãos. E uma das coisas que nós temos perdido no decorrer dos anos, talvez seja isso.
Nós estamos relativizando demais as coisas. Não estamos sendo mais sacrificiais. Sabe, não estamos vencendo coisas simples. Não estamos amando as pessoas como elas devem ser amadas. Ou não estamos demonstrando esse amor através da nossa vida. Somos bons, irmãos, de muitas frases, de muitos textos, mas de encarnar a palavra ainda está faltando muito em nós. Muito em nós. E eu fico pensando, sabe? A gente quer trazer as pessoas, a nossa família, nossos parentes, nossos filhos para a igreja. A gente quer que o pastor cuide, que os irmãos ministrem sobre ele. E quando nós vamos começar a encarnar a palavra? Quando nós vamos começar a viver essa palavra que o João 3,16 fala? Quando nós vamos começar a exalar esse amor que Deus fala? Melhorou, meu filho, obrigado. Sabe, irmãos, nessa cidade aqui são mais ou menos mais de 300 mil pessoas. Sanambá está em pleno crescimento. Eu lembro de alguns anos atrás, nós fomos nós fomos ali visitar o apóstolo Hudson. Acho que foi a primeira vez que nós visitamos ele. E foi liberada uma palavra sobre nós lá, que a igreja de Sanambá ia crescer bastante. Ia crescer muito a igreja aqui em Sanambá, no contexto geral. Mas estavam apontando um pouco também para... Eu lembro que o apontamento era sobre nós também. Mas não era só um apontamento, vocês vão crescer, não. Com todo crescimento, irmãos, vem uma responsabilidade. Isso parece ser ruim, né? Mas eu também tenho aprendido nos últimos 10 anos uma palavra de crescimento, 10 anos em um. Sentar em melhores mesas, não é fazer exceção de pessoas, mas sentar em lugares onde enriquece a nossa vida, irmãos. Sabe? Andar com pessoas que enriquecem a nossa vida. Sentar em lugares onde você pode ser desafiado a crescer. Esse é um dos papéis dessa casa. Eu tenho procurado sentar em lugar, ouvir pessoas. Quando alguém fala algo que faz sentido na minha vida, logo eu pego aquilo para mim e começo a buscar alguma maneira de praticar aquilo, mesmo que eu tenha que cortar a minha própria carne. E nós estamos vivendo, irmãos, palavras incríveis nos últimos anos. Nos últimos 3 anos aqui, quantas palavras liberadas sobre nós. Quantas conferências. Quantas palavras de crescimento pessoal e crescimento dessa casa. Mas quantas respostas nós deixamos de dar. Quando saímos pelaquela porta ali, logo que saímos, logo somos desafiados a viver essa palavra ou a encarnar ela. E logo nos entristecemos. Eu mesmo falo de mim mesmo. Toda vez que nós viemos para cá, nas primícias, muitas coisas o Senhor fala ao meu coração. Washington, isso. E a gente sai daqui convicto, pastor Marquinhos. Pelo menos eu saio convicto, eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso agir na minha vida. Mas logo que a gente sai para viver a vida real ou a vida comum, porque a vida real é uma vida extremamente espiritual, irmãos, porque nós somos seres espirituais. É uma vida de dependência. Mas logo a gente sai para a vida mais comum, tem acesso a outras coisas. Se a gente não toma um posicionamento, se a gente não pega aquela palavra e guarda no coração, ou anota e começa a caminhar sobre ela, logo a gente esquece, porque a gente sai de um lugar, irmãos, de busca intensa, onde o Senhor está falando, onde Ele está plantando coisas poderosas em nós, mas logo a gente sai, e se a gente vacilar, a gente vai, não, depois da manhã eu resolvo. Não, eu vivo isso depois, eu peço perdão. Não, isso aqui nem precisa mais pedir perdão, não, Senhor. Aí eu vivo em ciclo. Aí eu vivo igual o pessoal do Egito. 42 ciclos. A nuvem se move, a gente se move. A nuvem se move, a gente se move. A nuvem se move, a gente se move. Mas aí se eu não mudo, irmãos, logo eu morro. Porque a murmuração vem no meu coração. Eu vejo irmãos avançando, eu vejo o Júlio caminhando, eu vejo jovens caminhando, eu vejo os irmãos que chegam agora mergulhando no rio, eu vejo irmãos que já chegam a 200 por hora, eu vejo irmãos mergulhando na oração, mas aí logo eu deixo essa palavra passar, não encarno ela, não mudo, não cresço, não começo a amar as pessoas de maneira como Cristo amou. Meu dinheiro é meu.
Minha vida é minha, faço quando quer, faço rodinha, faço acepção de pessoas. Não vivo o amor de Deus, irmãos. Mas quando a gente dá ouvido, irmãos, que a gente começa a caminhar sobre uma palavra, tudo muda. A nossa casa muda, a nosso linguajar muda, a nossa família muda, os filhos mudam. Porque a presença de Deus, ela é rica, irmãos, e é extremamente produtiva. Um homem que ora, que busca, uma mulher que ora, que busca, alguém que dá ouvido à palavra do Senhor, alguém que dá ouvido o que Ele fez por nós para a cruz, alguém que experimenta esse amor de João 3,16, irmãos, de maneira efetiva. Os discípulos, irmãos, tem um livro que me fugiu à mente, mas tem um livro que fala como eles morreram, me fugiu à mente, que é isso. Os discípulos tiveram medo até um certo período, irmãos, mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles perderam o medo, e eles começaram a andar em cima de uma palavra, eles encarnaram a palavra, eles tinham o Espírito Santo com eles. Eles tinham a autoridade de Deus para curar, para expulsar demônios, para amar as pessoas, para conduzir elas a Jesus, para pregar o Evangelho. Quando o Evangelho fala bem assim, olha, dei uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres e outros evangelistas, né? Ele não está falando que deu esses homens para o mundo. Separou esses homens para a igreja, para edificar a igreja, para incendiar o coração do povo. Um evangelista, um pastor, um mestre, um apóstolo precisa incendiar o coração da igreja, para equipar o corpo, para ensinar, irmãos, a gente sair por essas quatro paredes, pregar o Evangelho de maneira efetiva, não com palavras soltas ou com testemunhos vazios, mas com a vida cheia do Espírito Santo, com vitórias constantes. Coisas simples, irmãos, leva a gente a lugares extraordinários. Uma vida simples diante de Deus leva a gente a um lugar extraordinário. Mas não é um lugar somente de riqueza, irmãos, mas é um lugar de pertencimento, de gozo. Sobe, Líria, pode subir, meu filho. E a gente precisa voltar a viver essas coisas simples, irmãos, pregar o Evangelho. Eu lembro que a pastora Lu uma vez fez um para elas com amor. Quantas mesas tinha aqui, Yara? Você que produziu aqui. Tinha umas 50 mesas, tinha isso tudo, pastor? Tinha umas 30. Tinha umas 30 mesas com 6 lugares. Quantas mulheres foram abençoadas? Uma palavra evangelística, irmãos. Nós precisamos voltar a evangelizar. Nós precisamos voltar. Lembra do curso que a pastora Lu fez? Trouxe aqui um irmão que ensinou a gente a evangelizar. Nós saímos por aí. Quantos testemunhos nós tivemos no grupo da igreja naquela época? Lembra? O grupo ainda era junto, eu acho. Nós íamos na farmácia, orávamos pelas pessoas, ela era curada. Nós íamos na padaria, orávamos para a pessoa, ela era curada. Nós íamos dentro do ônibus, as irmãs falavam, deixa eu orar por você, ela era curada. E o que aconteceu? O mundo, irmãos, o sistema vai roubando isso de nós. E a gente vai ficando um pouco triste, infeliz, amargurado. Por que o Júlio está tão vivo? Por que os meninos que oram estão tão vivos? Estão tão cheios, tão felizes? Porque eles estão cheios de Jesus, irmãos. E nesse lugar é extremamente produtivo. Sabe o que mais exala quando você busca Jesus? É amor. É amor, é glória, é o gozo, é satisfação de estar diante dele. Sentir o que ele sente. Deixa eu te falar, o coração de Deus bate por pessoas, por famílias. Existe, irmãos, mais de 300 mil pessoas nessa cidade para ser alcançada. E Deus quer nos usar para isso. E Ele nos deu ferramentas incríveis nessa casa, que já tinham prometido há muitos anos atrás, e uma delas é o Instituto Casa. E nós vamos falar agora sobre o Instituto Casa. Amém. A paz do Senhor, irmãos.